Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos falando sobre uma das formas de acessar o transcendente, que é através da natureza ou pela transparência da natureza. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje, então, estaremos falando de uma das formas de acessar o transcendente. No vídeo anterior, nós vimos a primeira forma. São 4 formas, né? Nós vamos estar vendo 4 formas distintas de acesso ao transcendente. A primeira forma, que é a forma que nós já vimos, é a forma de acesso ao transcendente por meio da ascensão. Então nós vimos que há uma forma de acessar o transcendente em que você ascende para além da natureza. A natureza é uma base, e aí você tem a natureza como base, e aí você vai subir uma escada para um estado mais elevado. Tanto literalmente, então você pode imaginar aquelas imagens em que Cristo, por exemplo, ele ascende ao céu, ou em que alguém alcança, por exemplo, Elias, vai na carruagem do fogo e sobe para o céu, ou que alguém alcança algum estado mais elevado, talvez o nirvana, ou talvez ascende ao nous, né? Ou talvez também num sentido moral, a pessoa ascende para um estado mais elevado. A figura de linguagem, ou a metáfora que a gente pode usar para essa primeira forma de ascender ao transcendente é a metáfora da escada. Então, por exemplo, a gente tem na Bíblia aquela história do sonho de Jacó, em que ele está num lugar, né, dormindo, e ele sonha com uma escada que sobe até o céu, onde que os anjos descem e sobem por essa escada. Então, esse símbolo da escada seria o transcendente. O transcendente, nessa primeira perspectiva, seria acessado por uma escada. Ou a gente poderia entender que a escada serve de metáfora para o transcendente. Nós vamos ver hoje uma segunda forma de acessar o transcendente, que é por meio da transparência ou por meio da natureza. Já a terceira forma é a forma do afastamento, que a gente vai ver no próximo vídeo. E depois, por fim, nós vamos ver uma forma de identificação entre a natureza e o transcendente, que é a última forma de acessar o transcendente. Então, são quatro formas de acessar o transcendente. A primeira é a forma da escada, né, pela elevação. A segunda é a forma da transparência. A terceira é a forma do afastamento. E a quarta é a forma da identificação. Então, hoje nós vamos ver a forma da transparência. Assim como na primeira forma nós temos uma metáfora, que é a metáfora da escada, nessa segunda forma nós temos uma segunda metáfora, que é a metáfora da janela. Então, o transcendente, nesse caso aqui, ele funciona como se fosse uma janela. Então, vamos supor, você está num quarto fechado. E aí, se você quer contemplar o que está para além do quarto, então vamos pensar que você tem a experiência do quarto. É a sua experiência ordinária. A sua experiência comum é a experiência do quarto. Então, o quarto é sua experiência ordinária. Como que você vai transcender o quarto? Como você vai ir para além do quarto? Então, você vai para a janela, e vamos supor que essa janela dá espaço para uma vista, talvez de uma praia, de uma cidade, pode ser também de qualquer coisa. Mas se você quer transcender o quarto, você olha pela janela. A janela ela te permite ver um mundo, uma dimensão muito maior e mais profunda do que a dimensão do quarto. Então, nessa perspectiva, o transcendente é transparente, no sentido da transparência do vidro da janela. É como se ele fosse uma transparência que te permitisse ver além, que te permitisse ver além de onde você se encontra. Então, o transcendente, nesse caso, ele não é uma escada que você vai subir. Você não vai sair desse estado para alcançar um estado mais elevado. Na verdade, você vai estar olhando para o transcendente como se você estivesse olhando por uma janela. A natureza, ela funcionaria como uma janela. Então, quando você contempla a natureza, quando você contempla o mundo, quando você contempla as coisas, essas coisas elas funcionam como uma janela que te permite ver para além da realidade imanente na qual você se encontra. Então, a perspectiva do transcendente por meio da natureza é essa perspectiva da janela. E aí, para ilustrar essa perspectiva, nós vamos entender o pensamento de Joseph Campbell. Então, Joseph Campbell vai ser a nossa referência para a gente exemplificar essa forma de acesso ao transcendente. E aí nós precisamos pensar um pouco em como Joseph Campbell via a questão do mito, como ele compreendia a mitologia. Para a gente entender como Joseph Campbell compreendia a mitologia, nós vamos entender então como que ele viu o transcendente como uma janela. Ele via o mito como se fosse uma janela da alma. Então nós podemos entender que Joseph Campbell via o mito como uma janela da alma. Para compreender essa perspectiva do Campbell, em que ele vê o mito como se fosse do Joseph Campbell, como se fosse uma janela da alma,
O Campbell é aquele autor famoso, né, que ele é mais conhecido por aqueles desenvolvimentos que ele fez a respeito da jornada do herói, mas nós não vamos estar falando aqui da jornada do herói, mas mais especificamente da sua compreensão de como ele via o mito. Então nós temos duas formas extremas de ver o mito que o Campbell vai discordar. Uma é a forma que a gente vai chamar de historicista, literalista, e outra é uma forma que a gente pode entender como naturalista, ou cientificista, por assim dizer. Então, a primeira forma é a forma historicista. Quando você chega, por exemplo, vamos pensar aqui no mito de Adão e Eva. Então, nós temos o mito de Adão e Eva, nós temos lá a história de que Deus criou primeiro Adão, depois ele veio, tirou a costela de Adão, e a partir da costela de Adão ele criou Eva, e aí depois Eva, ela estava andando pelo jardim, e aí Deus proibiu que aquele casal comesse de um determinado fruto, de uma determinada árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Eva, andando pelo jardim, quando se aproximou da árvore, havia uma serpente falante que conversava, e essa serpente ofereceu a ela o fruto e ela comeu, e assim se originou todo o mal que existe no mundo. Isso é uma teodiceia. É para explicar como que pode existir um Deus bom e ao mesmo tempo um mundo mal. O que essa teodiceia quer dizer? Deus criou um mundo bom, era um jardim perfeito, mas Adão e Eva pecaram e é por isso que existe o sofrimento. Então o sofrimento está explicado por esse mito. Uma pessoa literalista, o que ela vai falar? Você vai perguntar para ela assim, Adão e Eva realmente existiram na história? Ele vai falar sim. Existiu uma serpente que conversava? Ele vai falar, existia. Então essa é a interpretação literalista que muitas religiões fazem. Só que chegou na modernidade, e para nós hoje, o homem moderno, é muito difícil dele acreditar que isso seja literal. Por que é difícil de acreditar nesse tipo de história? Porque a ciência ela nos mostra que serpentes não falam, por exemplo. Hoje a gente também tem a teoria darwinista. A gente sabe que a espécie humana ela surgiu como parte de um processo de evolução. Então, assim, para o homem moderno, essa história de Adão e Eva, ela seria uma mentira. Né? O mito seria, então, interpretado como sendo uma mentira. Por que seria uma mentira? Porque o homem daquela época não tinha conhecimento científico suficiente para compreender a realidade. Então, para tentar entender a realidade, ele inventou uma história fictícia. E hoje, que nós já somos mais evoluídos, por assim dizer, por causa da ciência, o homem moderno não poderia acreditar nisso. Então, essas histórias são simplesmente mentiras de um passado humano. Essas duas formas de interpretação do mito, o Campbell vai se opor a elas. Ele vai entender que é verdade que para o homem moderno a gente não tem como acreditar que existiu uma serpente falando historicamente, mas ele vai dizer que o mito ele não é uma mentira. E o mito ele não existe porque o ser humano não tinha conhecimento científico. O mito é uma forma de verdade no sentido de que ela fala de nós mesmos. O mito funciona como uma janela da nossa alma. O mito fala de conflitos internos que nós vivemos. Por exemplo, se a gente pega o complexo de Édipo, né, do Freud, o que o Freud entendeu? Que o mito de Édipo, que é aquele rapaz que mata o pai e se casa com a mãe, a gente sabe que essa história não aconteceu literalmente. Que não existiu um Édipo que matou o pai e se casou com a mãe. Mas a gente sabe, o Freud percebeu, que esse mito ele se repete no nosso psiquismo. Que todos nós temos desejos incestuosos e desejos parricidas. E que todos nós temos que lidar com esses desejos. Então o mito de Édipo, ele não é uma mentira. Não é porque ele não aconteceu historicamente lá fora no mundo histórico que ele é uma mentira. O mito de Édipo ele acontece, mas acontece dentro do nosso interior. O mito de Édipo fala de conflitos internos que nós vivemos. Da mesma maneira, o mito de Adão e Eva, ele fala da perda da inocência, por exemplo, que todos nós vivemos. Então, da tentação, né, de o mal se apresentar a nós. Então, todos os mitos, eles falam de coisas verdadeiras, mas não verdadeiras no sentido histórico, mas verdadeiras no sentido psicológico, de que aconteceram com o nosso interior. Na verdade, o Campbell vai falar que existem 4 funções no mito. Uma ele vai chamar de função religiosa. O mito ele vai ter uma função individual. Para cada pessoa, o mito vai falar de uma forma. Então, o mito ele vai nos ajudar a compreender a realidade e entender qual que é o meu papel nesse mundo. Qual que é a minha função nesse mundo. Às vezes você vai descobrir que seu papel nesse mundo é fazer caridade e ajudar os pobres. Às vezes você vai entender que seu papel nesse mundo é se isolar da sociedade e viver como um monge no monastério. Às vezes você vai entender que seu papel nesse mundo é reformar o mundo e transformá-lo. Então o mito ele vai te ajudar a entender qual que é o sentido individual da sua vida. Em segundo lugar, o Campbell vai falar assim que o mito tem um papel cosmológico. Ele nos vai ajudar a compreender como o cosmos funciona como uma ordem que tem sentido. Então o mundo, o universo, ele não é um caos para o mito. O mito vai entender que o universo ele está ordenado e que ele tem um sentido.
Isso não é uma visão pré-científica, como querem os positivistas, como assim, eles criaram um mito porque não conheciam de ciência, não tinham ciência e tiveram que inventar essas coisas. O mito ele não é uma verdade no sentido científico, ele não pretende descrever o mundo. Ele não pretende criar uma teoria que descreve como o mundo é, como faz a ciência. O mito ele pretende dar sentido ao universo. Então o mito ele é verdade não no sentido de uma descrição exata de como as coisas são, mas ele é verdade no sentido de fornecer um significado para o universo e para a existência. Em terceiro lugar, o mito ele possui uma função sociológica. Nós vimos no vídeo, por exemplo, do John Dewey, que o mito, ou transcendente, ele pode ter esse papel de organizar a sociedade, da sociedade ter uma ordem organizada e uma explicação mitológica para isso. Quer que você explicar? Nós vivemos uma sociedade em que tem um faraó, como no Egito, porque o faraó é uma encarnação de Deus. Ou a gente poderia imaginar, nós vivemos nessa organização social porque Deus nos deu certas leis. Então a gente pensa assim, no Egito, nós temos essa questão do faraó. No mundo hebraico, no mundo hebreu, nós temos o Pentateuco, né, como a Torá, a lei que vai organizar as relações sociais naquela sociedade. E aí nós vamos ter, então, assim, esse papel do mito como dando uma lei e uma moral. E aí a ideia do mito é de que essas leis, elas são tão necessárias e importantes de serem seguidas como são as leis da física, as leis da natureza. Então, a pessoa religiosa, quando ela olha para uma lei, ela fala, Deus que ditou isso, então não tem que questionar. Se Deus mandou, se está escrito, por exemplo, a Bíblia fala que tem que fazer assim, então é assim que tem que fazer. Eu não vou questionar isso, porque assim como existe a lei da gravidade, assim como existe a lei, as leis naturais, as leis de Deus elas são eternas e estão dadas para a gente. Então o mito tem essa função sociológica de organizar a sociedade de alguma forma. E por fim, a função mais importante é a função psicológica. O mito ele funciona como uma janela da alma, uma janela na qual a gente pode entender como a gente é por dentro. E aí, tanto no sentido individual, o mito pode dar aquele sentido religioso individual, mas o mito ele vai falar dos nossos arquétipos. Ele vai falar de coisas mais profundas. Para entender essa função psicológica do mito no sentido mais profundo, nós podemos... Porque, por exemplo, por que qualquer mito continua falando conosco? Se a gente lê os mitos que estão na tradição hebraica, né, sobre, por exemplo, Adão e Eva, se a gente lê os mitos que estão na tradição grega, como, por exemplo, o mito de Édipo, se a gente lê os mitos da tradição nórdica, da tradição iorubá, africana, da tradição japonesa, todos esses mitos continuam falando com a gente. Por quê? Se nós somos de culturas tão diferentes. E por que os mitos são tão semelhantes? Se a gente olha para os mitos, eles têm histórias muito parecidas. Essa história do pecado original, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, de comer um fruto e o pecador entrar no mundo por causa disso. Essa história de uma serpente do mal que tenta as pessoas para o pecado. Isso aí é uma coisa que não está só na tradição hebraica, na judaico-cristã. É um mito, um tipo de mito que você pode encontrar histórias semelhantes em várias culturas. Por que isso acontece? Existe um autor chamado Adolf Bastian, e o Adolf Bastian ele vai falar assim, que existem duas dimensões da psique humana, ou dos mitos também. Existe uma dimensão elementar e uma dimensão local. A dimensão elementar é o que há de comum em todos os mitos. Essa dimensão elementar faz parte das nossas estruturas básicas da nossa psique, que são compartilhadas por todos os seres humanos, porque todos nós temos uma psique. Assim como nós temos os mesmos órgãos, não importa se eu nasci numa cultura ou numa outra, eu tenho um estômago, um intestino, e todos esses órgãos têm o mesmo formato, o mesmo princípio elementar, toda a nossa psique também. Ela está estruturada com princípios elementares que são compartilhados por todos. Então existem princípios elementares, imagens primordiais, que vão se repetir em todos os mitos. E o Adolf Bastian vai chamar essas imagens elementares, né, de princípios elementares. Então, por exemplo, em toda cultura nós vamos ter uma imagem do grande mal, de algum ser do mal, né, como Satanás, por exemplo, da tradição cristã. E esse ser do mal, às vezes, ele vai ser representado por um animal ou por alguma coisa nesse sentido. E aí, essa representação é local. Então, o mito tem essa dimensão elementar, por exemplo, a gente tem em todas as culturas o grande mal, mas em cada cultura, esse grande mal vai ser representado de forma diferente, a depender das questões locais. Então, por exemplo, se a gente está numa cultura que vive perto de um mar, né, talvez a gente pode ter uma representação desse grande mal por um animal aquático, como o Leviatã, por exemplo. Se a gente está numa cultura em que tem muitos lobos ao redor, esse grande mal pode ser representado às vezes por um lobo do mal. Então, a representação do grande mal ele vai variar em cada cultura. Por isso o mito tem essa dimensão elementar e essa dimensão cultural particular. Isso é o que o Jung chama de arquétipo, né? Então, por exemplo, a gente tem o arquétipo da grande mãe.
E aí a gente vai ter várias imagens de grande mãe em diferentes culturas, essas imagens são diferentes, mas o princípio elementar é o mesmo. Então a gente tem uma grande mãe. No Egito a gente vai ter uma grande mãe que é Ísis. Já depois, se a gente for olhar em outras tradições, como na tradição nórdica, nós vamos ter, eu acho que Frigg, que cumpre esse papel de grande mãe. Se a gente vem aqui na tradição africana, a gente vai ver a imagem de Iemanjá como essa grande mãe. Se a gente vem na tradição católica, a gente vai ver a imagem da Virgem Maria como essa grande mãe. Então, o princípio é o mesmo, mas as imagens elas variam dependendo da cultura. Porque se referem a arquétipos universais que se repetem em toda a cultura. Então, a gente vai do mito, ele vai funcionar como uma janela da alma, que vai nos permitir transcender dessa questão que é local, dessa figura local, para uma figura universal que remonta ao arquétipo fundamental da psique. Então, o mito tem essa função psicológica. Ele simboliza a verdade sobre nossa interioridade, sobre aquilo que nós somos, sobre a nossa psique. O mito ele não é nem uma coisa histórica, literal, ele não fala de uma coisa externa, nem ele é uma mentira, como pensam os naturalistas. O mito carrega um tipo de verdade, uma verdade sobre a nossa psique. Portanto, nesse sentido, o mito é uma janela da alma. Então, o transcendente aqui no Campbell, ele funciona então nessa simbologia de uma janela, de uma transparência que nos permite olhar e compreender o nosso próprio interior, a nossa própria psique. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós estaremos continuando falando de formas de acessar o transcendente e vamos falar do acesso ao transcendente pelo afastamento. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com quem possa se interessar.